Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Josi Oliveira, esse é o Terror, Mistérios e Lendas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje teremos dois relatos da mesma pessoa. É a Débora de Minas Gerais. Muito obrigada, Débora, por ter enviado seu relato. Se você tem relatos sobrenaturais para contar, envia lá no direct do Instagram, @Mistério e Lenda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve agora no começo, para você não esquecer e me ajudar, tá bom? Curte também agora no começo, que às vezes a gente assiste, até gosta, mas depois esquece de curtir. Então curte agora no começo do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você gosta de relato sobrenatural, você vai gostar desse vídeo. Então, como eu falei, os relatos de hoje são da Débora de Minas Gerais. Os dois relatos que ela enviou têm a ver com sonhos. Sim, pode ser relatos de sonhos, porque aqui no caso dela, liga ao sobrenatural. Pode ser qualquer tipo de assunto que fuja da normalidade e que de alguma forma liga ao sobrenatural, tá bem? E se você não quiser se identificar, não tem problema, só me avisar que eu posto anônimo, tá tudo certo, ninguém vai ser exposto, beleza? Bora para o primeiro relato. Meu primo falecido me ajudou. Meus pais se separaram e essa época foi um período muito conturbado. Muitas brigas da minha mãe com minha avó e meu pai. E nisso acabei me afastando da minha avó e do meu pai. Meus primos então se aproximaram deles dois na ambição de ficar com a casa e outros bens. Quando me reaproximei da minha avó e do meu pai, começou uma perturbação muito grande na minha vida. Nessa mesma época, meu pai ficou muito doente, ficou meio louco, ela bota entre aspas, né? Ficou meio louco, com a cabeça completamente atordoada. E nisso tudo piorou. Era muita afronta, piadas das outras pessoas, enfim. Após uma virada de ano, meu afilhado foi passar uns dias comigo. Conversa vai, conversa vem, depois de um tempo ele me disse: "Madrinha, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode falar para ninguém." Minha tia, junto com a sogra dela, na virada de ano, colocou a foto do meu tio e da minha avó num vaso de barro e tacou várias coisas lá em cima. Fiquei parada pensando, ele não tinha por que inventar aquilo. Essa pessoa seguiu perturbando minha vida, tiveram brigas horríveis, pois na cabeça dela, ela era dona de tudo da casa da minha avó e do meu pai. Mas eu também nunca abri mão de nada, era meu direito, não baixava a guarda para ela, mesmo sofrendo muito com tudo aquilo. Eu estava cansada, física e mentalmente, pois ela infernizava minha vida de várias formas. Comecei a orar nessa intenção e pedir muito a Deus para aquilo parar. A situação estava ficando insustentável, eu já não aguentava mais, estava esgotada. Um dia sonhei com o pai desse meu afilhado, que era meu primo, e infelizmente faleceu. Ele não valia nada, era da pá virada, mas era o amor da minha vida. Sonhei com ele em uma parte da casa que, quando ele faleceu, não tinha sido construída ainda. Ele subiu as escadas, pendurou umas roupas no varal e eu olhava para ele da porta da cozinha. Ele me perguntou: "O que foi? Tá mandadona, hein?" Era o jeito dele falar. Aí eu contei para ele o que estavam fazendo comigo e ele falou: "Eu tô vendo, mas deixa comigo porque nada tá passando batido." Aí eu falei: "Ih, garoto, vai começar? Vai fazer o quê? Faz besteira não, hein? Não vai fazer nada com ela não." Isso em sonho, tá, gente? E ele falou: "Tranquilo, pô, tá tranquilo, tá tudo dominado. Deixa que ela tá na minha mão." Ele sumiu e eu acordei. Depois de uns 20 dias desse sonho, a filha dessa mulher que ficava me perturbando ficou muito doente, quase faleceu. Ela veio até mim desesperada, pedindo oração com medo de perder a filha, e foi por muito pouco. Após isso, ela ainda continuou com a perturbação por causa da casa, porém muitas coisas continuaram acontecendo a ela e pessoas próximas a ela. Conheci meu esposo, na época era namorado, e ela foi baixando a guarda. Demorou um pouco ainda para parar totalmente as implicâncias, diminuiu bem. Parar mesmo faz pouquíssimo tempo. Agora tá tudo em paz. Uma observação: nunca quis e nem pedi para nada de mal acontecer com ela. Eu só orava muito pedindo a Deus para me ajudar a ter paz, pois eu não merecia o que estavam fazendo comigo. Eu vou deixar para fazer o comentário desse no final do segundo relato, porque, como eu disse, os dois foram sonhos dessa pessoa e os dois sonhos foram com pessoas falecidas que ajudaram ela de alguma forma, tá bom? O segundo relato é: minha avó falecida me ajudou. Meu pai faleceu e nisso herdei a casa que estava mais para demolir do que para construir.
Ele morava sozinho e depois que ele faleceu, a casa ficou um bom tempo fechada, o que piorou mais ainda a situação. Deteriorou bastante. Nesse tempo que a casa estava fechada, eu conheci meu esposo. Começamos a namorar, fomos nos conhecendo e nisso veio o desejo de casar, formar família e decidimos reformar a casa. Nessa época, eu estava afastada pelo INSS, mas não estava recebendo nada, pois o INSS mandou me reabilitar. A empresa não aceitou, ficava nesse impasse, um me jogando para o outro. Eu me perguntava como eu ia fazer para reformar a casa, pois eu não tinha dinheiro e nem previsão de voltar a trabalhar. Meu namorado trabalhava e fazia os planos todos com o salário dele. Ficamos noivos, estávamos fazendo orçamento do material, mão de obra e do nada ele ficou desempregado. Foi mandado embora por justa causa, injustamente, e tudo desandou. Foi um balde de água fria. Comecei a conversar muito com Deus, questionava como iriam ser as coisas, porque a gente estava no escuro. Minha avó morava na casa de baixo e os dois faleceram no mesmo ano, com diferença de 2 meses, o pai dela e a avó, no caso. Nessa fase de angústia, tive um sonho com minha avó. Sonhei que ela subia as escadas da casa do meu pai. Meu noivo estava sentado no sofá da sala e eu estava do lado de dentro, ao lado da porta da sala. Minha avó sempre foi muito serena, poucas vezes vi ela expressar reações fortes. Ela me olhou bem tranquila e falou: "Que foi, minha filha? O que te angustia tanto?" E eu falei que estava preocupada, estava com medo da laje desabar, estava chovendo muito, a casa estava úmida, a estrutura estava frágil e não estava vendo saída para resolver. Não tinha dinheiro, não tinha condições de mexer em nada ali e estava pensando em abrir mão da casa. Ela olhou para o meu noivo sentado no sofá e me perguntou quem era ele. Falei que tinha esquecido de apresentar e disse que era meu namorado. Ela olhou para ele, sorriu e disse: "É esse", confirmando que ele seria a pessoa que eu iria casar e formar família. Ela sabia que esse era o meu maior sonho. Ela me perguntou o que faltava para mexer na casa, e eu disse que faltava tudo. Eu não tinha nenhum dinheiro. Ela se virou para descer as escadas, mas olhou para trás e disse: "Fica tranquila, minha filha, que eu vou te ajudar. A vovó sempre te ajudou." Ela então desceu as escadas e sumiu. Quando olhei para o lado, a varanda da minha casa estava lotada de material de construção. Lotada. Acordei feliz por ter sonhado com ela. Éramos muito próximas, mas triste por ela não estar mais aqui e pela parte do material ter sido só um sonho. 4 meses após eu ter tido esse sonho, voltei para o trabalho. 2 meses depois, meu noivo conseguiu um emprego fixo e colocou a antiga empresa na justiça. Ganhou a causa. E 6 meses depois começamos a comprar os materiais e a varanda ficou igual a do sonho. Lotada de material de construção, até a posição dos materiais era igual. Muito interessante, né? Essa pessoa me falou que é evangélica e nessa época ela já era evangélica. E muitos evangélicos, pelo que eu já ouvi, tá, gente? Não é julgamento, opinião. Pelo que eu já ouvi deles próprios, de várias pessoas, em relatos também, em outros canais, em comentários, muitos evangélicos não gostam de sonhar com pessoas falecidas, ainda mais quando tem a ver com certas previsões, algum aviso, porque para eles pode ser o inimigo disfarçado, sabe? Mas muito evangélico, inclusive conhecidos meus, gostam de sonhar, que dizem que quando sonha com alguém que era muito querido e faleceu, vem notícia boa, vem coisa boa. Eu achei bonitinho, os dois, né? A primeira é mais tensa, porque mesmo sem ela ter pedido, o primo que era muito agarrado com ela acabou tomando as dores. Eu entendo dessa forma, tá? Você entende de outra forma, coloca aí nos comentários. O primo dela, que era muito apegado com ela, acabou tomando as dores para si, né? E deu um jeito ali da pessoa ter outras preocupações e deixar ela em paz para poder ficar com a casa e viver a vida dela. E a segunda, super fofa, né? A avó ali, que de fato sempre ajudou muito essa pessoa, pelo que ela me contou. E em outras fases da vida, elas eram muito agarradas, muito próximas. Nesse momento tão difícil que ela estava sem saída, veio esse sonho. E não tem nem como falar assim, porque talvez ela já sabia que ia acontecer, ficou com aquilo na cabeça, como a avó sempre ajudava, ela sonhou com isso. Não. Ela estava ali pelo INSS, não estava recebendo nada, estava dando tudo errado. Ela realmente não estava vendo saída. Nem ela, nem o esposo, né? Na época noivo.
Geralmente quando as pessoas me enviam os relatos, eu converso um pouquinho para tirar dúvidas, algumas coisas que ficaram em aberto para a história ficar bem fechadinha, eu costumo perguntar. Ela não fazia ideia, não tinha como ela saber que essas coisas iam acontecer. Ela ia voltar para o emprego, o marido ia conseguir um emprego muito melhor do que o anterior. E a parte também, poxa, no sonho ela viu os materiais igualzinho. A mesma posição, a varanda lotada, muito legal, muito fofinho. Amei seu relato, Débora. Se lembrar de mais algum, pode me mandar, tá bem? E quem tiver relato aí, direct do Instagram, @misteriolenda, tá bom, gente? Sigam a gente nas outras redes. Todos os links estão na descrição aqui desse vídeo, aqui embaixo na descrição do canal. A gente tem também o link da vaquinha e do Apoia-se. Lá eu conto um pouquinho da minha história, porque eu decidi começar a gravar vídeo. Se você quiser e puder, dá uma forcinha lá pra gente, beleza? Muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu, se inscreve aí e curte. Vocês não têm noção de como isso ajuda. Então é isso. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!